Aceito entrar na sua casa com a sua permissão. Entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulinho de Maio. E a partir de agora trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem rabo preso com ninguém, nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador do estado, nem com o deputado estadual, nem com o deputado federal, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio comunitária Altaneira FM ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. Altaneira, Ceará, Brasil, 17 de agosto de 2019, 12 horas e 5 minutos. Hoje entrei fora do horário mais um pouco, questão de 3 minutinhos de atraso, mas é perdoável. Horário oficial de Brasília. Sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 39ª edição do programa. O tema que eu irei abordar hoje é sobre um tema que se deve ter mais, principalmente políticas públicas, a se falar sobre esse tema que para mim, e eu tenho certeza que para você ouvinte, é um tema tão importante, que é sobre educação no trânsito. E aí eu lhe pergunto, você quando pega seu veículo, seu carro, sua moto, seu caminhão, seja que tipo de transporte for, você está dirigindo por você ou por você e pelos outros, e também você pensa no pedestre ou pensa só em si? Porque hoje, para tentar se livrar dos perigos do trânsito, nós temos que dirigir, você e eu, tanto por você e pelo próximo. Porque muitas vezes você vai da forma correta e o seu próximo não vai. E aí é onde diz que você tem que dirigir por você e pelos outros. Porque qualquer coisa você pode se defender, você tendo a consciência. Então é isso que falta. É mais políticas públicas, porque é algo essencial. Porque o que se rodeia hoje é a falta de consciência em meio ao trânsito. E então irei começar a falar alguns pontos de vista sobre educação no trânsito. E em seguida tenho algumas entrevistas de populares do nosso município. Mas eu irei começar a falar um pouco na íntegra sobre educação no trânsito. Segundo a fonte CETRAN, Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte, educação no trânsito é fundamental para a preservação da vida. Para que todos possam transitar com tranquilidade e segurança nas vias urbanas, atualmente o Brasil conta com uma lei federal que regulamenta o trânsito de veículos e pedestres. O Código Nacional de Trânsito. Nele podemos encontrar normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflito. Confira agora as dicas de boa conduta e mais educação no trânsito. Educação no trânsito para as crianças nas escolas. Através da educação no trânsito dentro das escolas, poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por objetivo contribuir na construção de valores como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que é o nosso bem maior. A educação no trânsito nas escolas auxiliar ainda na compreensão da criança em relação aos elementos e às situações vivenciadas no trânsito. Os ensinamentos sobre a educação no trânsito devem começar nas séries iniciais e aliar teoria e prática. As crianças devem ser orientadas a ter um comportamento adequado em relação à segurança necessária nas vias públicas, tanto na condição de pedestres quanto na de passageiro.
Aqueles que usam bicicleta, skates, patins e patinetes devem aprender que existe faixa para ciclista e outros lugares apropriados e seguros para a diversão, que excluem as vias públicas. Também não deve se esquecer de usar equipamentos de proteção e segurança. Educação no trânsito para formar adultos responsáveis. Muitos motoristas e pedestres não seguem as leis, o que pode provocar a ocorrência de vários acidentes de trânsito. Os dados estatísticos mostram índice preocupante. Para as pessoas se conscientizarem desse perigo, o Brasil sempre elabora campanhas para a educação no trânsito, que chamam a atenção para a necessidade de respeitar a faixa de pedestres, usar cinto de segurança, não dirigir alcoolizado, utilizar cadeirinha para as crianças no carro, etc. A educação no trânsito não se limita apenas a ensinar regras de circulação, mas também deve contribuir para formar cidadãos responsáveis, autônomos, comprometidos com a preservação da vida. No cotidiano, o cidadão assume diversos papéis em diferentes momentos: pedestres, passageiros e condutor. Devemos agir cooperativamente em cada uma destas situações. Uma atenção a mais ou gentileza podem desarmar a irritação do outro. Então essa parte aqui ela é muito importante, né, que fala que nós devemos agir com o cooperativismo, com a união em cada uma destas situações no trânsito. E uma atenção a mais ou gentileza pode desarmar a irritação do outro. Como evitar acidentes? Em todos os levantamentos realizados, o fator humano, humano condutor, humano pedestre, tem uma participação significativa como agente causador dos acidentes. O álcool e as demais drogas causam reações que modificam o comportamento das pessoas, comprometendo a sua atenção e retardando seus reflexos e suas capacidades de raciocínio. Observam-se ainda dois atos extremamente comuns e perigosos: falar ou digitar mensagem no celular e se maquiar ao volante. Também é importante realizar exames médicos periodicamente. Suas condições de visão, audição e reflexo são importantes para a segurança e a de terceiros. Faça uso de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir com o objetivo de prevenir acidentes, atento às ações de outros motoristas e das possíveis condições adversas de pista e de tempo. Pedestre. Qual a parte que entra o pedestre? O Código de Trânsito orienta a forma mais adequada do pedestre circular pelas ruas, utilizando, sempre que existir as calçadas, faixas de pedestre, passarelas e etc. Em determinadas áreas, como pontes, para que haja alguma proibição, é necessário que haja uma sinalização feita pelo órgão executivo de trânsito em circunscrição sobre a via. A educação no trânsito também está relacionada com o cultivo de hábitos saudáveis, atitudes preventivas e com o exercício de ações mais humanas. Faça também a sua parte. Muitas vidas seriam poupadas se o causador de um acidente tivesse colocado em prática o que todos sabem: não beber antes de dirigir, revisar o veículo periodicamente, não ultrapassar em lugares proibidos e respeitar os limites de velocidade. Esses são ações geradoras de uma segurança e melhor qualidade de vida. Então irei colocar aqui uma contribuição, uma pequena entrevista do Carlos Oliveira, mototaxista aqui do nosso município de Altaneira, o mesmo que está todos os dias trafegando pela nossa cidade, nos sítios, nos distritos, logradouros, nas cidades vizinhas, e ele vê no seu dia a dia várias irregularidades vindo por parte do próximo em função de um veículo, seja de uma moto ou de um carro, entre outros tipos de transporte. E também entra a contribuição do pedestre. Não é só
como foi bem lido, falado na matéria, que entra a preocupação do motorista, mas também tem que ter aquele cuidado especial e a proteção do pedestre. O pedestre também tem que se policiar. Então vamos ouvir aqui a entrevista do Carlos, mototaxista aqui do nosso município, aqui de Altaneira. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Altaneira FM, em especial o programa A Voz de Paulo Henrique Maia. Estou aqui com o colega Carlos Oliveira, mais conhecido como Carlos Mototáxi. Uma boa tarde, Carlos. Boa tarde, Paulo Henrique Maia e Carlos ouvintes da Rádio Altaneira FM. Carlos, você acha que uma pessoa que toma uma cerveja, só a cervejinha nada, depois de ingerir essa quantidade de álcool, tem algum problema essa pessoa pegar uma moto ou um carro para conduzir e sair ao trânsito? Paulo, no meu ponto de vista, poder pegar até pode, mas é assim, eu acho que a atenção do motorista vai diminuir, porque a cerveja ela contém um volume de álcool baixo, mas de qualquer maneira tira a sua visão mais ampliada do trânsito, né? Você fica mais volúvel, né? No meu ponto de vista, é dessa maneira que eu vejo. Carlos, você conhece alguém que já sofreu um acidente de trânsito em função do alcoolismo? E será que depois desse acidente o mesmo se conscientizou para não beber e dirigir? Paulo, conheço até várias pessoas, mas depois do acidente, todos eles continuam bebendo e andando de carro ou de moto, porque eles não tiveram, acho que uma educação adequada para saber que você estando bebendo, você até andar na garupa é perigoso. Imagina você conduzir um automóvel, do meu ponto de vista é esse. Carlos, então você acha que a maioria dos acidentes, né, conhecendo várias pessoas, como você citou, que conhece várias pessoas que sofreram acidente no trânsito através do alcoolismo, vítimas, né, de trânsito, você acha que a maioria dos acidentes é falha humana ou falha mecânica? Eu acredito que é falha humana, na maioria das vezes, porque a falha mecânica acontece, mas é muito raro. Até porque hoje você pega um veículo seu e você sai para uma festa, quando chegar lá você não vai ficar, raramente você vai ficar sem beber, mas na maioria das vezes você bebe. Aí quando você vem no destino para casa, acontece um acidente, você está embriagado, a sua visão na estrada é pouca, é propício para um acidente. Quais as medidas a serem tomadas para o cidadão ter uma educação no trânsito? Assim, primeiro a educação, ela vem de casa, né? Com a sua família, o seu pai, sua mãe, ela mostra a você a forma mais correta, né? E você, na escola também você aprende, tá vendo? E eu acredito que o governo também tem a sua parcela de contribuição também, né? Quais as medidas a serem tomadas para o cidadão ter uma educação no trânsito? Bom, Paulo, eu acredito que a educação, primeiramente, ela vem de berço, vem de casa, né? Da mãe e do pai. Mas também o governo tem a sua forma de contribuição para uma melhor educação no trânsito. Primeiramente, eu acredito que levando a educação, questão de trânsito para a escola, divulgando logo para as crianças e assim sucessivamente, né? De criança passa para adulto e assim você tem uma melhor educação no trânsito, acredito eu, né? Eu lhe agradeço, Carlos, mototaxista, pela sua contribuição ao programa A Voz do Paulo Henrique Maia. Então, ouvintes, como você acabou de ouvir aí a contribuição do Carlos, mototaxista, sobre educação no trânsito. Isso é muito mais do que essencial a participação da sociedade em meio aqui a rádio, não só aqui do município de Altaneira e demais, tem muitas pessoas que não acompanham a rádio aqui, mas tem as demais, né? Mas é muito importante esse ponto de vista da sociedade, porque as perguntas feitas, se pode ver que em muitas pesquisas, apenas uma pergunta feita, ela é a mesma para 100 milhares de pessoas, mas a resposta dada àquela pergunta nunca é a mesma.
porque cada pessoa tem esse ponto de vista. É muito importante esse ponto de vista de cada um. Principalmente acerca de educação no trânsito. Então, algo bem exclusivo, eu posso até dizer isso, e é essencial do que o Carlos falou, foi que aqueles que o mesmo conhece, que já sofreram algum acidente de trânsito em decorrência do álcool, não se conscientizaram. Não se conscientizaram. Então isso é muito grave. É aí agora onde entra o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, para pesar a mão agora da justiça. Porque a pessoa leva um acidente, muitas vezes fica deficiente, precisa até se aposentar. Muitos impasses, né? Que tem alguns que fraudam o INSS, como isso aqui não é segredo para ninguém. E aí vão dirigir de novo, beber com o dinheiro do aposento, né? Como a gente se falamos do popular, e por aí vai. Então é aí onde entra a parte do governo, de mais fiscalização, com mais penas fortes, porque eu sempre conto aquela, já contei aqui uma vez, a história do ex-senador Magno Malta, sobre lei forte. Porém, a curto prazo, o que se tem que se aplicar são leis pesadas. E a longo prazo, eu acredito muito na educação escolar. E na frente da educação escolar, eu acredito na educação em casa, educação de base. Porque eu não me canso de falar que o ex-senador Magno Malta já dizia: educação quem der pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento. O professor não tem obrigação de educar o filho seu, ele tem a obrigação de educar o filho dele. Porque a escola ela está abrindo janela para o conhecimento, para as diversas áreas que se tem hoje na grade curricular. Agora, uma educação de trânsito, uma ética, uma honestidade, uma moral, isso tem que ser ensinado em casa. E o que se tem visto, a cada dia que passa, essa falha na educação moral e nas diversas áreas, na educação de casa, que quando não se tem essa educação, ela atinge todo o país. Porque quando a família não vai bem, a pátria não vai bem, as forças armadas, nem a polícia, nem o judiciário, todas as áreas ela é desestruturada. Então é muito importante esse ponto de vista do Carlos, outro taxista. Mais uma vez quero agradecer ao mesmo pela sua colaboração. E ainda tem outros pontos de vista. Aqui vamos agora ouvir o ponto de vista sobre o Cícero Erlândio, de pseudônimo mais conhecido como Cícero Cabeludo. Porque se dissermos muitas vezes o nome da pessoa, a maior parte das pessoas não conhece. Estado do interior você sabe bem que é assim, por apelido. Então tem que se dizer o nome completo, puxar a identidade CPF e em seguida o pseudônimo, que é o apelido. Vamos ouvir agora a fala do Cícero Cabeludo. Ouvintes da Rádio Altaneira FM, em especial o programa A Voz de Paulo Henrique Maia, estou aqui hoje com o nosso amigo Cícero Erlândio, mais conhecido como Cícero Cabeludo, ele que vai dar a contribuição sobre a educação do trânsito. Uma boa tarde, Cícero. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Altaneira FM. Cícero, você acha que uma pessoa que toma só uma cervejinha, depois de consumir esse número mínimo de álcool, ela está dirigindo o trânsito? Paulinho, uma pequena quantidade de álcool, ela já faz uma diferença muito grande. Então você já não é o mesmo. Diferente da pessoa que dirige consciente, para a pessoa que dirige, que já tem tomado uma dose de cana ou mesmo uma cerveja. Então ela não é a mesma. Eu acho que a pessoa que toma uma cerveja para dirigir, ela não tem consciência, não merece estar dirigindo. Cícero, diante dessa sua resposta, você acha que a maioria dos acidentes é falha humana ou falha mecânica? Na verdade, a falha é humana mesmo. Porque a partir do momento que eu saio com um veículo, dirigindo um veículo, numa cidade ou numa estrada, né, que já tenho tomado uma cerveja, então começa a falha humana daí. A falha mecânica não existe nesse momento, porque sou eu que estou dirigindo. Então, se eu estou bêbado,
Então uma falha é minha. Então acontece vários acidentes por falha humana mesmo, falta de conscientização. Quais as medidas a serem tomadas para o cidadão ter uma educação no trânsito? Olha, o cidadão só precisa ter consciência, né? Eu acho que uma boa educação no trânsito começa de cada um, né? Respeito, cuidado, né? Eu acho que todos os acidentes é provocado por falta de cuidado, né? Eu acho que muitas pessoas acham que a pessoa que é habilitada acha que tem capacidade de dirigir. Eu sou o contrário. Porque quantas pessoas que têm habilitação é imprudente, né? Causa acidente e está aí na rua, dirigindo. Eu acho que é isso. O cuidado e o respeito é muito importante, né? Para ter essa educação. A maioria dos acidentes é provocado por pessoas imprudentes. Agradeço ao Cícero Cabeludo pela sua contribuição ao programa Voz de Paulo Henrique Maia. Eu que agradeço. Então é isso. Mais uma vez agradeço em público ao Cícero Cabeludo pela sua contribuição, a sua colaboração aos ouvintes e sua opinião sobre educação no trânsito. Mais um ponto de vista aí diferente, também vindo por parte de um condutor de trânsito habilitado, como também o Carlos e bem um ponto-chave que ele abordou, que não é só quem é habilitado que se tem consciência no trânsito. Está aí as estatísticas, para quem quiser ver, sobre um número alarmante de condutores habilitados provocando acidentes. Porque aí é onde entra a falta de consciência. Porque o erro, ele é um só, é a imprudência. E o que eu tenho mais visto hoje, e está aí os dados para comprovar, você pode pesquisar aí ouvinte, que a maior parte dos acidentes, eu acredito que 80%, vou deixar só 20% fora, mas 80% dos acidentes é a imprudência do álcool. A pessoa toma uma cerveja, uma dose de uísque, e diz, não, eu estou sóbrio, eu estou vendo aqui, certo? Eu estou sabendo, ainda estou consciente. Porém, aquela é a fala dele, o posicionamento dele, mas não está. Se tem um número mínimo de álcool, que para mim a tolerância tinha que ser 0, se tomou uma gota de álcool já é imprudência para mim, se eu fosse um presidente que pudesse mudar uma lei. Porque não se pode tolerar esse tipo de coisa. Se tolera tanto que está aí, todos os dias o dado alarmante. Mais de 40 mil pessoas são mortas no trânsito brasileiro. Então é um dado muito alarmante, muito preocupante, porque se tem que ter realmente uma tolerância 0. Se formos se basear em países desenvolvidos, as penas são rígidas, certo? São muito rígidas e tem que ser assim, porque o problema hoje do Brasil é que tem que se trabalhar em duas partes, a longo prazo e a curto prazo. Então, a curto prazo é a penalidade e a longo prazo é a educação. A educação é muito importante. Então, tem outra contribuição que também um ouvinte, até um jovem, deu a sua contribuição aqui no programa. Isso é muito importante, os jovens participarem, que é a voz jovem falando, um olhar diferente, certo? Diferente, que se é a juventude falando, eu posso até falar isso. Então, é um jovem chamado Arnaldo Ferreira, dando a sua contribuição sobre educação no trânsito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Altaneira FM, especial programa A Voz de Paulo Henrique Maia. Estou hoje aqui com um jovem, chamado Arnaldo Ferreira, e hoje o mesmo vai falar a você, ouvinte, sobre educação no trânsito. Então, boa tarde, Arnaldo Ferreira. Boa tarde, Paulo Henrique Maia, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Arnaldo Ferreira, você acha que uma pessoa que toma uma cervejinha de leve tem algum problema depois de tomar essa cervejinha e conduzir uma moto ou um carro no trânsito? Bom, Paulo, eu acho que não, né? Porque a partir do momento que a pessoa toma uma quantidade mínima de cerveja, ela já não é mais a mesma pessoa de antes, né? Então você acha
que a partir do momento que ela usou essa quantidade, ingeriu essa quantidade mínima de álcool, já modifica algo no corpo daquela pessoa? Sim, seja na pessoa mesmo, até na visão, seja uma lentidão, alguma coisa que não tem o mesmo reflexo, né? Você conhece alguém que já sofreu um acidente de trânsito em função do alcoolismo? E será que depois desse acidente, o mesmo se conscientizou de não beber e dirigir? Sim, já há muitos casos. Bom, ontem mesmo eu presenciei um grave acidente onde todo o veículo vinha completamente bêbado e ao fazer o manejo para completar a curva, isso acabou esbarrando em um poste, né? Felizmente ele não se machucou, né? Nem ninguém que estava por ali. Mas é assim, né? A gente viu bastante casos onde o álcool vem gerando muitos acidentes. E quais as medidas a serem tomadas para o cidadão ter uma educação no trânsito? Bom, Paulinho, a principal delas é a autoconsciência, né? A pessoa tendo a consciência de que ao tomar cerveja ela vai voltar a causar acidentes por conta do álcool. Também tem vários, né? A fiscalização rígida e também uma pequena formação a partir do governo, do estado, do município, que venha formar cidadãos, né? Trazendo cursos para pessoas que não têm a capacidade de passar em uma habilitação, nem em uma autoescola, fazendo um mini curso mesmo para aqueles analfabetos que não conseguem ler, para ter a noção básica, dar uma seta, estacionar corretamente, que são esses pequenos detalhes que vêm causando muitos acidentes. Agradeço a você, Arnaldo Ferreira, pela sua contribuição ao programa A Voz de Paulo Henrique Maia e também aos ouvintes do programa A Voz de Paulo Henrique Maia e da Rádio Comunitária Altaneira FM. Bom, Paulo Henrique, eu que agradeço à Rádio Comunitária Altaneira FM por nos dar a oportunidade de dar a nossa opinião e a nossa crítica. Pronto. Muito bem abordado pelo jovem Arnaldo Ferreira. Agradeço pela sua contribuição, por não só nos elogios, mas também nas críticas em participar da rádio. Isso também é muito importante, porque muitas vezes você erra que ninguém, nós todos somos seres humanos, seres errôneos, estamos aptos aos erros, mas nós precisamos de pessoas para que nos fique vigilante, para que nós podemos corrigir. Então a crítica, seja crítica construtiva ou seja crítica destrutiva, porque para aceitar uma crítica destrutiva tem que ser muito, tem que se trabalhar muito, ou seja, para poder se aceitar aquela crítica destrutiva e se fazer um manejo dela e se tornar uma crítica construtiva. E muito bem abordado esse ponto de vista do jovem Arnaldo Ferreira, quando mesmo fala que se precisa ter políticas públicas em termos de união, estado e município para pequenos cursos, para aquelas pessoas, os condutores que não têm assim a capacidade da leitura, falando no popular, de tirar suas habilitações. E aí é onde entra uma parte chamada que a graça tem que ser maior que a lei. Tem pontos na vida que a graça ela tem que ser maior do que a lei. Então eu vejo que, porque a pessoa não tem o estudo adequado para tirar a habilitação, eu não acho correto essa pessoa não poder conduzir um veículo. Eu conheço várias pessoas que não têm habilitação, por causa que não tem leitura, e dirigem melhor e entendem as placas mais do que quem tem habilitação. Quem tem habilitação até de caminhão, que pode se falar que é a última patente em termos de veículo terrestre. Então é isso. Então já se tem os exemplos. E aí, como ele bem abordou, se ter esses cursos para que possa conscientizar mais ainda, se trabalhar mais em cima daqueles que não têm o nível de estudo adequado para tirar a carteira, e junto vem os que têm já a carteira, mas todo dia é um dia de aprendizado. Todo dia nós temos que aprender mais. Então, muito importante esse ponto de vista, né, que os governantes do país possam estar atentos a esse grave problema que se encontra no Brasil, não só no Brasil, também no mundo. Mas eu falo em termos de Brasil, que é onde nós se encontramos,
que tem que se ter um olhar melhor para o trânsito. Tem outra também contribuição ao programa e a você ouvinte, é o agente comunitário de saúde, Isidório. Meu amigo Isidório não perde um programa e mais uma vez aceitou contribuir com a informação para você ouvinte. O Isidório já participou algumas vezes aqui do programa, está sempre pronto. Agradeço mais uma vez em público ao mesmo pela sua contribuição ao ouvinte. Vamos agora ouvir a parcela de contribuição do nosso amigo Isidório sobre educação no trânsito. Uma boa tarde, ouvintes da Rádio Altaneira FM, em especial o programa Voz de Paulo Henrique Maia. Estou hoje com o meu amigo Isidório, o agente comunitário de saúde aqui no nosso município de Altaneira, e o mesmo vai falar para você, ouvinte, sobre educação no trânsito. Uma boa tarde, Isidório. Boa tarde, Paulo Henrique, boa tarde, ouvintes da Altaneira FM e os internautas. Isidório, você acha que uma pessoa que toma uma cerveja, só uma, depois dela consumir esse número mínimo de álcool, ela está apta a dirigir no trânsito? Não, porque perde-se os reflexos, porque nós sabemos que a droga é uma parte que mexe com a sã consciência das pessoas e perdendo-se esses reflexos, não tem como ter o controle do veículo. A gente sabe que o álcool é uma droga ilícita e a gente sabe que por educação assim da mídia, o que se divulga é que a lei busca-se tolerância zero, a lei seca mesmo. Então, portanto, a minha resposta é não está em sã consciência quem toma qualquer que seja a quantidade de álcool. Que eu falei que o álcool era ilícito, mas na verdade não é. O álcool é uma droga lícita, quer dizer, permitida. É igual o café e o cigarro. Então você acha que a maioria dos acidentes que ocorrem, tanto no Brasil como no mundo, é falha humana ou falha mecânica? Eu acredito que a maioria dos acidentes são falha humana. Por quê? É falha humana. Porque muitas das vezes é assim, a prática, a falta de atenção, a educação no trânsito que não se tem, e ficaria assim, como falha mecânica, assim, uma minoria, porque aquele veículo é fabricado numa indústria e ali os engenheiros já testam e tem os manuais tudo a seguir, o tempo de vida de cada peça. Agora fica a maioria por falhas humanas porque não se obedece às regras que as indústrias dizem, verificar os pneus, questão de freio, a lubrificação do veículo e etc. sobre o veículo, mas cada indústria faz sua peça e diz o manual o tempo de vida. Então isso aí contribui assim um mínimo se obedecesse para que seja a minoria. E portanto, assim, mecânico seria a minoria e falha humana seria a maioria. Quais as medidas a serem tomadas para o cidadão ter uma educação no trânsito? Seria começar desde a infância, nas escolas, ter educação do trânsito nas escolas, ter um currículo escolar direcionado a essa parte para as crianças já ir aprendendo, os adolescentes, e também uma educação dentro do lar também, assim, no sentido de ser criado num lar ético em que pai e mãe dê exemplo, assim, porque se o filho vê o pai e a mãe assim bebendo, eles vão copiar os maus exemplos. Os filhos copiam o que os pais fazem. Então, na minha opinião, começaria da família e, portanto, seguiria de escola e etc. Eu agradeço ao nobre colega Isidório, agente comunitário de saúde, pela sua contribuição ao programa A Voz de Paulo Henrique Maia. Como você ouvinte ouviu aí a contribuição do colega Isidório sobre seu ponto de vista sobre educação no trânsito, algo, como eu irei repetir, essencial, certo? Seu ponto de vista muito amplo, muito técnico,
para que a sociedade possa se alertar sobre algo urgente. Porque se vê no nosso dia a dia uma educação no trânsito em nossa cidade. Porque eu já tinha falado antes em outros programas, abordei uns 2 programas e falei sobre esse ponto, que nossa cidade de Altaneira está sinalizada. Então, a cada um condutor de moto, condutor de seu veículo, que respeita as placas de trânsito, antes que se precise implantar um Demutran aqui no nosso município. E todos nós sabemos que quando chega esse extremo, se a sociedade não tiver uma educação do trânsito, é aí onde eu uso aquela máxima. É melhor prevenir do que se remediar, porque o curativo ele sai mais caro. Então vamos se prevenir, respeitando as placas de trânsito. Se não tem em alguns locais placas de trânsito, mas vamos respeitar a consciência, vamos dar preferência ao próximo. Eu não quero saber de quem é a preferencial, se é descendo, subindo, se é de banda, travessa. Nós temos que respeitar o próximo, é dando a preferencial ao próximo. Mas muita gente passa aí nos becos de uma vez, que se vier um bitrem, passa por cima e fica só papel. E aí diz, não, mas eu estou em mão certa. Aqui é a preferencial, sem ninguém saber que é a preferencial. Pode perguntar a qualquer habilitado qual é a preferencial aqui dentro do município aqui de Altaneira, que ninguém sabe. Porque ainda se não está totalmente sinalizado, e junto com essa sinalização vem um técnico do Detran para se fazer a medida com o aparelho próprio que tem, para se adequar e dizer, ficar feito, qual é a preferencial. E não é porque essa é a preferencial que eu tenho que passar de todo jeito, que eu tenho que andar correndo em alta velocidade. Porque é daí onde entra o que eu falei anteriormente, a dirigir por você e pelos outros. Porque você vai muitas vezes confiando que essa é a sua preferencial e vem outro cortando em um beco, achando que a preferencial é dele. E aí é onde há o encontro dos 2 veículos. E aí muitas vezes se termina uma grande fatalidade. Então é a consciência. Muito bem abordado em todas as entrevistas, aonde aborda a consciência de cada um. É algo próprio. É algo que muitas vezes não se precisa ensinar. Você aprende no dia a dia de usar a sua consciência. Você chega em um local, fugindo aqui um pouco do foco da educação do trânsito, e onde muitos locais não são respeitados as filas preferenciais. É algo de consciência. Isso é algo de consciência. Eu tenho certeza que se você fosse deficiente, terceira idade, que uma mulher gestante queria seu direito sendo respeitado, então respeita o próximo. Mas hoje há uma hipocrisia, uma leviandade em parte da sociedade que quer que seus direitos sejam cumpridos e não quer cumprir seu dever. Então vamos, isso aqui é um alerta que eu faço, um alerta que todos esses entrevistados de hoje, o caso do mototaxista, está todo dia ganhando pão e arriscando sua vida por causa de muitos irresponsáveis que a gente sabe. Hoje a gente vai ao trânsito arriscando a vida. E o alerta que o Isidoro faz, o alerta que o Arnando também faz, o Arnando Ferreira, um alerta muito importante, o Cícero Cabeludo também aborda muito bem, um alerta importante à sociedade. Vamos usar a nossa consciência, vamos se conscientizar, vamos respeitar o próximo. Isso é educação no trânsito. Então, seguindo o nosso tema de hoje sobre conscientização do trânsito, segundo a fonte britânica Escola, Educação para o Trânsito, artigo. A educação para o trânsito é um tipo de aprendizado que mostra os direitos e os deveres dos cidadãos no trânsito de uma cidade, seja de carro, seja a pé, seja de cavalo, de jumento, de jegue, de égua, de carroça, de carrinho de mão.
nós temos que ir de bicicleta, nós temos que agir e usar a consciência. Todos precisam obedecer às regras de tráfego pelas ruas. Do contrário, o trânsito fica caótico e muitos acidentes podem acontecer. Existem muitas regras, mas na prática, depois de descobrir para que serve cada sinalização de trânsito, fica bem mais fácil e mais seguro andar nas ruas. Por exemplo, perto da entrada de muitas escolas há uma faixa de pedestres e muitas vezes também um semáforo. Quem vai para a escola a pé deve atravessar as ruas pelas faixas de pedestre. Na verdade, devemos atravessar a rua sempre pela faixa de pedestre, todas as vezes que houver uma na quadra em que estamos andando. Isso é mais seguro, porque quando estamos passando pela faixa de pedestre, os motoristas devem reduzir a velocidade. E se houver semáforo, é obrigatório que parem se o farol estiver vermelho para eles. Os semáforos são um tipo de sinalização de trânsito que possui luzes de 3 cores: verde, amarela e vermelha. Verde quer dizer siga em frente. O amarelo serve para pedir atenção. E quase um farol fechado. Aliás, é quase um farol fechado. O farol vermelho significa pare. Há muitos locais em que há um semáforo para o trânsito de carros e outros para o trânsito de pedestre, com o desenho de 2 homenzinhos nas cores vermelha e verde. Além do semáforo e da faixa de segurança, há várias placas de trânsito importantes para que a cidade não fique parada. Existem as placas de regulamentação com fundo branco e borda vermelha, que proíbem ou permitem certas atitudes, como estacionar o carro ou não, virar ou não em determinada direção, ou que sinalizam o limite de velocidade. As placas de advertência são sempre na cor amarela e os símbolos são em cor preta. As placas chamam a atenção, principalmente dos motoristas, sobre o que acontece em determinada área de uma cidade, como circulação ou travessia de pedestre, área escolar, curva acentuada e etc. Então, esse artigo que eu estou no meio dessa leitura, ele fala que a consciência e se atentar àquelas áreas que estão sinalizadas, e principalmente as áreas escolares estão muito bem sinalizadas. Então, tem que se agir da consciência, do respeito ao próximo. Não precisa ter ali um guarda, uma viatura da polícia militar com uma prancheta na mão para dizer: quem passar aqui eu multo. Não precisa para você, processo comum, um cidadão íntegro, um cidadão ético, um cidadão com moral para cobrar os seus direitos, praticando os seus deveres. Você respeita uma placa de trânsito sem precisar ter um guarda ali encostado para cobrar. Há também as placas de serviços auxiliares, que mostram a direção de determinados serviços, como aeroportos, hospitais, etc. As placas de sentido e de distância são verdes e costumam ficar bem no alto de uma rodovia ou estrada, bastante movimentada para que o motorista possa vê-la de longe e já ir se preparando para a direção que deve seguir, pois elas mostram em qual direção fica tal cidade. Existem também placas azuis com letras brancas. Elas se chamam placas informativas e mostram, por exemplo, onde ficam as fiscalizações eletrônicas de limite de velocidade. As placas educativas são brancas com letras pretas e ajudam o motorista a se comportar no trânsito, obedecendo à sinalização, por exemplo, baixando a luz do farol à noite nas cidades ou nas estradas, quando há pessoas ou carro vindo em sentido contrário. Um ponto muito importante, esse ponto aqui do farol alto.
Eu tenho presenciado aqui muitas vezes, aqui dentro de Altaneira, pessoas de moto, de carro, com farol alto. Isso ali atrapalha muito, causa até acidente, o farol alto na cara dos outros. Então, dentro da cidade não tem a justificativa de você estar com o farol alto. Altaneira, você deu 2 passos e terminou a Altaneira. Não tem tantos lugares assim escuros. Então, é bom você ficar atento ao farol alto, certo? Em moto, no seu carro. Dentro da rua não tem para que você andar com farol alto durante a noite, não. E nas rodovias foi bem abordado. Quando se vê um carro, uma moto, né, um pedestre à noite em uma rodovia, né, no asfalto, um animal também, é bom que se baixe o farol, porque o animal fica no chamado encandeado, como a gente se usa essa expressão. Né? A pupila do animal foca só na luz, então ele se estabiliza ali. E aí é onde vem o carro e brutalmente atropela e mata quantos animais aí vítimas nas rodovias. Então baixe o farol para que aquele animal tenha um susto e ele possa correr para a gente tomar, seja para onde for, para o veículo, e também muitas vezes provoca acidentes, né? Vindo a ter vítimas aí humanas fatais. Então, ficar muito atento a isso. Farol baixo. Nas rodovias tem que andar com farol alto mesmo, no asfalto, principalmente à noite. Mas aí quando vier um carro no sentido contrário, é um pedestre, baixa o farol. Isso é uma educação, um respeito. Aí muita gente vai ali no carro, com farolzão alto. Aí vem um bonito lá na frente, um caminhão, muitas vezes até um caminhão. Aí tem muitos motoristas de caminhão que se acham dono do mundo, né? Que passar em cima de um carro pequeno mesmo, fica só a lata, fica só o papel, fica só a lata de sardinha. Aí vem ali duro com um olhão no asfalto e não baixa o farol nem por promessa, nem por decreto. E aí o cabo do carro pequeno dá sinal do farol alto para que ele possa baixar, e o do caminhão ou de outros carros pequenos não baixa, isso à noite. Aí quem vem no sentido contrário diz, bom, ele não vai baixar, porque eu também voltei ao meu. Aí é um tal de mantê-lo, porque tá 2 farol altos. Então nós temos que agir da consciência. Você sinalizou, aquela pessoa não respeitou o direito, mas permaneça no seu. Porque nunca que um erro vai justificar outro. Não é porque ele vem com o farol alto, seja dentro da cidade, ou seja nas rodovias, que você deu o sinal para ele baixar, o próximo baixar o próximo do veículo, o próximo não baixou a luz, não reduziu a luz para a luz baixa, você tem que cautear também, não permaneça a sua na luz baixa. Fazendo isso, você está se conscientizando e conscientizando ele. Porque aí você vai mostrar a ele, você não fez sua parte não, mas eu estou fazendo a minha. Porque não é fogo que se apaga fogo. Quem apaga fogo é água. Não é com mais violência que se combate violência. Não é com mais ranger de dente que se combate ranger de dente. E sim com a paz, com o amor, né? Com a água. Fogo, quem apaga fogo não apaga fogo. Quem apaga fogo é água. Se fogo apagasse fogo, o corpo de bombeiro andava era com extintor de incêndio para apagar mais fogo. A tudo isso o pedestre pode prestar muita atenção, mas ao andar a pé deve seguir pela calçada, longe do meio fio, quer dizer, da beira da calçada, e atravessar na faixa de pedestre apenas com o farol verde, sem correr. É tão importante saber a forma correta de se comportar no meio do tráfego nas ruas, prevenindo acidentes que atualmente muitas escolas já começaram a dar aos seus alunos as primeiras noções de educação para o trânsito. Então essas escolas que dão noções aos alunos para o trânsito estão de parabéns, porque também entra a contribuição da escola, muito importante, principalmente para aqueles que não têm uma educação em casa, mas aprendem na escola, porque tem muitos professores do coração bom, que ensinam mais do que é seu papel, porque eles sabem as dificuldades de muitas crianças encontradas em casa. Segundo também aqui a fonte, o UOL, novas regras vão aumentar a violência no trânsito, mas faremos Bolsonaro mudar de ideia, diz pai de vítima e eleitor do presidente.
Não tenho a menor dúvida de que as mudanças nas regras vão aumentar a violência no trânsito. Quero que minha família e sua família transitem em paz, que a sociedade tenha segurança. A opinião é do ativista pela segurança no trânsito, Fernando Dias, sobre o projeto de lei número 3.267, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e o texto foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O projeto será submetido à discussão e votação da Câmara e no Senado e depois deve ser sancionado pela presidência. Engenheiro aposentado Diniz começou a militar na área de segurança no trânsito após perder o filho Fabrício em um acidente de carro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em março de 2003. O rapaz tinha 20 anos e estava no banco de trás de um veículo que trafegava em alta velocidade. O motorista foi condenado pela morte de Fabrício, mas está foragido até hoje. Em 2008, Diniz fundou a Trânsito Amigo, uma associação de parentes, amigos e vítimas de acidente de trânsito. Uma das principais mudanças previstas no projeto de lei enviado por Bolsonaro é o aumento do limite de infrações para perda da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, que passa de 20 para 40 pontos em um período de 12 meses. É uma proposta para atender não apenas os caminhoneiros, mas nós também. Número de pontos na carteira passa para 40 pontos, declarou Bolsonaro em vídeo postado em sua conta do Twitter. 2/3 das penalidades são grave ou gravíssimo. Então acaba ficando muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os órgãos executivos de trânsito não conseguem operacionalizar os processos para a suspensão dos direitos de dirigir, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante a entrega do projeto no Congresso. O novo limite de 40 pontos dá margem para cometer 8 infrações graves que penalizam o motorista em 5 pontos ou 5 infrações gravíssimas de 7 pontos. Porém, algumas infrações gravíssimas podem implicar na perda da CNH, mesmo que o limite total de pontos não seja atingido, como dirigir sobre a influência de álcool, se esse estiver acima de determinado nível no sangue, ou fazer rachas, isso porque, além da infração, o motorista terá cometido um crime de trânsito. Nesse caso, a proposta do governo prevê que seja dada maior celeridade a processos administrativos tramitando nos departamentos estaduais de trânsito, os DETRANS. Não aceito o aumento do limite de 20 para 40 pontos. Isso vai beneficiar aqueles que cometem muitas irregularidades. Para o cidadão de bem, quanto maior o rigor da lei, melhor, diz Diniz. Eu fui eleitor de Bolsonaro e quero continuar acreditando que ele vai mudar o país. Inclusive, estive com Bolsonaro no Congresso 20 dias antes do atentado que ele sofreu. Mas, se tiver que rasgar a foto que tirei com ele, eu rasgo, declara Diniz. Estamos otimistas que vamos reverter esse quadro. Eu aposto que esse projeto de lei não vai passar no Congresso. Agora, se passar, vamos para Brasília protestar. Vamos falar com Bolsonaro, vamos fazer mudar de ideia. Continua o Diniz. Mudanças previstas no projeto de lei. A mudança da pontuação necessária para perder a carteira também foi criticado por especialistas em segurança no trânsito. O aumento de 20 para 40 pontos vai na contramão do que deveria ser feito, porque ao fazer isso o Estado encoraja uma minoria de cerca de 5% de condutores que são infratores costumazes. São mais agressivos e cometem mais de 2 ou 3 infrações por ano, afirma José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Outra mudança considerada polêmica é a redução da penalidade para quem transportar crianças fora de dispositivos de retenção, conhecidos como cadeirinhas. De acordo com a regra atual, a infração é gravíssima, gerando perca
de 7 pontos da carteira e multa de R$ 293,47. Já as novas regras prevêem que a desobediência seja punida apenas com a advertência do órgão de trânsito. Se a gente remover a punição, a tendência e que a sociedade perca o hábito de usar cadeirinha ao longo do ano, afirma Gabriela Freitas, gerente executivo da ONG Criança Segura, que advoga pelo uso do equipamento desde 2011. Então, muito bem abordado esse ponto sobre o aumento dos 40 pontos na carteira, porque eu vejo que o condutor que anda correto, ele não precisa mais segurança, mais 20% na carteira. Eu não digo aumentar para 10 anos, salvo engano é 10 anos, né, para revalidar a carteira, tudo bem, eu sou favorável. Que em 10 anos essa pessoa pode rodar o tanto que quiser, vai rodar tranquilo, né, sem precisar pagar mais 5. Né? Aliás, aumenta mais 5 anos em cima. Porém, eu também entro contra aumento de mais 20%. Quer dizer que ficou claro que dá autorização para você cometer mais 20%, mais 20 pontos de infrações. Não existe justificativo para esse aumento de 20 pontos, porque o cidadão, o condutor de veículo habilitado principalmente, ele não tem para quê que anda correndo, para que ter um aumento de 20%. Eu não digo aumentar a rigidez para se tirar a carteira, isso é muito importante. Então, esse foi o tema do programa de hoje sobre educação no trânsito, e fico alerta para que você possa ter a cada dia que passa mais conscientização no trânsito. Agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa e fique na paz.